Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a Verlaine Ribeiro. E eu sou o Aleph Ribeiro. Então, pessoal, mais um Pode Ir aí para vocês estarem conosco. Hoje a gente está cheio de novidades, então você não deixe de estar conosco até o final, tá? Para quem está nas redes sociais, não se esqueça, tá? Segue a gente, isso vai ajudar muito a esse canal Pode Ir, que mostra o caminho, apresenta Jesus. A gente fala sobre a palavra de Deus, então você que nos conhece, vê aí os nossos outros, né, podcasts. A gente sempre busca trazer a palavra de Deus de uma forma muito prática, de uma forma muito mostrando a vida das pessoas, né? E aí, então, com isso, a gente traz dicas, traz experiências, testemunhos, né, filhão? É isso. Então já se inscreve aí no canal se você estiver no YouTube. Se não, durante a transmissão aqui, durante o podcast, vai aparecer aqui na tela aqui ao nosso redor o nosso YouTube. E além do YouTube também vai aparecer nossos parceiros. Então você já fica preparado aí com o celular para escanear o QR Code. E aí você vai poder, né, escanear e entrar em contato com nossos parceiros. Tem várias pessoas que fazem diversos tipos de serviços, então fica ligado aí e é isso. Podemos começar então? Pessoal, olha, hoje a gente tem uma mega novidade para vocês, mas é muito top. Gente, o Pode Ir já virou internacional, Aleph. Quem diria? Olha aí, já cruzamos as fronteiras do Brasil. Então, hoje nós teremos um pastor que é pastor em Portugal. Ele é brasileiro, mas ele mora há muitos anos, foi novinho. Ele vai estar contando isso pra gente, né? Mais de 20 anos que ele mora em Portugal. Ele que é pastor lá já há mais ou menos 5 anos, isso. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos receber o nosso convidado e aí ele vai estar falando sobre a esposa, sobre o filhinho, sobre a igreja. Então, vamos receber o pastor da igreja Casa da Fé, Arthur Heiderick. Seja bem-vindo, Arthur. Muito bem-vindo, é um prazer. Paz, muito pastor. Obrigado. Paz, olha, Paz, um prazer gente. ter você aqui conosco, sabe? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo incrível, onde Deus, assim, vai trazer grandes bênçãos para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser muito transformador e vai ser algo, assim, incrível você estar conosco. Seja muito bem-vindo. E olha, Muito obrigado, o senhor né? está marcando aqui o nosso podcast, porque é o nosso primeiro podcast internacional. Olha isso! Uau! Que responsa, hein? Eita, olha aí, Pode Ir rompendo as fronteiras do Brasil. Já chegamos então em Portugal. Então, esse é um marco aqui no Pode Ir. Bom, pastor. Que bênção. A gente vai começar. Fala um pouquinho sobre você, né? Sobre quem é o pastor Arthur. Ok. Bom, antes de mais, né, quero agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite. Poder cooperar com o avanço do reino é muito bom para nós e eu amo esse tipo de conteúdo, né? Trocar experiências, partilhar, falar mais sobre o que Deus ele está fazendo na nossa vida, no nosso meio, isso é muito bom. E com certeza falar sobre mim, que eu posso falar sobre o Arthur, né? O Arthur é uma pessoa que veio para Portugal com 11 anos de idade. Eu já moro aqui há 20 anos, né? Então, automaticamente quem está assistindo já vai fazer as contas aí, vai descobrir quantos anos eu tenho. Não é muito difícil também. Eu tenho 30 anos, faço 31 anos no mês que vem, com a graça de Deus. Sou casado com a Dani há 11 anos e nós temos 15 anos já de relacionamento. Então, desde a minha
adolescência aí praticamente nós nos conhecemos, fomos desenvolvendo esse relacionamento, casei com 19 anos e começamos aí a viver mesmo dentro daquilo que Deus ele tem para nós. Eu vim para Portugal com a minha mãe e mais uma irmã. Hoje, atualmente, a minha mãe mora aqui, tenho mais duas irmãs que vivem aqui, tenho meu pai no Brasil, com mais alguns irmãos também, e assim tem sido a nossa jornada até aqui, né? Nesse tempo, e tem sido maravilhoso poder viver tudo que Deus tem feito aqui em Portugal e ver, né, isso acontecendo nesses dias, o que para muita gente às vezes tem uma ideia diferente de como é morar fora do Brasil, né? E o nosso contexto é diferente de quem já veio já adulto, então eu me considero às vezes mais português do que brasileiro já, Sim, né? exatamente. Eu ia te perguntar até isso, né? Porque assim, você foi muito novo, né? 11 anos É, e praticamente a sua vida, assim, que mais te marcou, né? A sim, juventude e tudo mais, como você falou, o casamento, foi toda aí, né? E se for sim. calcular a Toda essa quantidade de anos, experiência. é mais português mesmo do que É, brasileiro. pelo tempo, né, de vivência, de vida, eu já tenho mais tempo de vida aqui do que propriamente aí no Brasil. Mas não nego as minhas raízes também, né, e tenho muito orgulho em poder ser brasileiro. E estive aí no Brasil, eu cheguei tem 3 semanas de viagem, nós tivemos aí um mês aí no Brasil Legal. e regressamos agora, tivemos um tempo de descanso aí com a família também, e agora voltamos aí para nossa rotina, né? Tem sido Que muito bom. bênção. Eu achei. Antes de já começar, já querendo entrar no assunto, o senhor quando foi para. O senhor é por causa, né? Por Posso fazer respeito. Por não, respeito. posso? Pode me tratar por você, tranquilo, por favor. Sem formalidade, tá tudo certo. Então, Vai ser quando de você boa. foi para Portugal, você já era cristão ou você se converteu em Portugal? Eu acho que já começa dizendo um Sim, pouco, né, sim. sobre. É, não, na verdade, assim, eu sempre tive muitos princípios, né, cristãos na minha criação desde sempre. Uhum. Os meus pais já eram cristãos quando eu nasci, então eu automaticamente já tive um contato, né? Uhum. Mas eu até costumo dizer isso, que o fato de você nascer numa família cristã não torna você um cristão, né? Você Sim. precisa passar por alguns processos para que você, de fato, tenha um encontro com Deus, né? Então, assim, e isso vai Sim. se manifestando à medida que a gente vai se expondo a esses ambientes, né? E eu, de certa forma, tive essa criação já assim dentro dos princípios do Evangelho, até Legal. chegar ao ponto mesmo de eu não conhecer só o Deus dos meus pais, né? Mas o meu próprio Deus, as minhas próprias experiências com Ele, que eu acho que é isso que marca a nossa vida, né? E é aí que Legal. começa tudo, né? É, Sim, sim. exatamente. E nesse então comprometimento seu, né, com Deus, onde você realmente assim teve essa experiência sua, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua vivência até você entender o seu chamado, até você Sim. entender esse ministério, né, pastoral. Conta Uhum. um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu sempre fui muito envolvido na igreja local, sempre fui de estar sempre ativo, né? Desde muito cedo eu gostava de estar envolvido, tudo que era para fazer. Se fosse para varrer, tô lá. Se fosse para enrolar cabo, eu tô lá. Enfim, eu queria sempre poder estar envolvido, participar, né? Porque eu acho que isso é um privilégio para nós. E quanto antes nós começamos a nos envolver, isso vai nos dando mais clareza sobre nosso chamado e tudo mais. E eu confesso que, assim, a nível do meu chamado, nunca foi a minha ambição dizer assim, eu quero ser pastor, né? Um dia eu quero pastorear, até porque a comunidade que eu fazia parte, antes de morar em Lisboa, eu morava numa cidade que se chamava Torres Vedras, e é uma cidade que fica a 80 quilômetros mais ou menos da capital, né? De Lisboa, onde eu moro hoje, Aham. e desde que me casei vim morar aqui. E era uma comunidade pequena, não eram assim muitas pessoas, então nós tínhamos muito acesso ao pastor, a rotina da igreja. E o filho do pastor era um dos meus melhores amigos na época, assim, nessa estação que nós estávamos vivendo.
Então eu acompanhava muito de perto a rotina do pastor e eu falava, cara, eu nunca quero isso para minha vida, Sei porque como é. É aquela história nunca diga nunca, né? e eu falo que é uma das maiores provas de amor a Jesus, é isso, é nós sermos obedientes ao que ele nos chamou para fazer. E cuidar de pessoas é desafiador, né? Você, além de ter o título, vamos dizer assim, que é o que muita gente às vezes confunde, né? Só coloca o foco no cargo, mas eu falo assim que o cargo ele é casado com uma mulher que se chama carga, né? O chamado ele traz a responsabilidade atrelada Sim. nele e eu sabia que isso era algo que era inevitável, mas Deus já vinha sempre sinalizando e comunicando isso através de algumas palavras e também o testemunho interior, né? Por dentro, aquela convicção que ia sendo gerada e eu sabia que uma hora não ia dar para correr, então desde então nessa caminhada nunca foi algo forçado, mas foi deixando com que o Senhor fosse me direcionando, né, para esses lugares e até chegar hoje a estar aqui pastoreando e plantando uma igreja. Legal, Show. legal. É muito interessante, né? A gente tem conversado muito sobre isso. E agora você falou que foi algo muito natural, porque muitas pessoas, muitos jovens, né, tem muito essa questão assim, poxa, como é que eu vou saber do meu chamado? Como é que eu vou entender o meu chamado? Será que vai acontecer uma coisa sobrenatural para que eu possa entender e cumprir isso, né? Sim, Então, sim. fala um pouco mais sobre pra gente. Assim, muitos, até mesmo eu posso confessar isso, que não tem problema nenhum com esse tema, graças a Deus já está bem resolvido, mas eu acho que quando a gente se torna vulnerável em alguns aspectos, isso traz também um pouco de edificação para as pessoas, para elas verem que não existe um super-herói por trás de um líder, ou, né, você não vai ser mais amigo de Deus por você ser pastor, ou você ser, enfim, alguma função que você faça, né, dentro da igreja. Mas eu tive um tempo no meu chamado mesmo que eu tive uma crise de identidade dentro do propósito que Deus me chamou para fazer. Tipo assim, será que eu estou fazendo o que Deus realmente me chamou para fazer? Será que não é coisa da minha cabeça? Então essas ideias, né, elas vão sempre surgir ao longo do tempo, porque em primeiro lugar a gente precisa, eu falo que você precisa ter uma palavra de Deus liberada sobre sua vida e você ser fiel às Escrituras, ser fiel a Jesus em primeiro lugar, não ficar com o foco nisso, porque é isso que tem sido uma distração, na verdade, no meio do processo, né? Porque as pessoas ficam tão tomadas por isso, em querer saber para o que eu fui chamado. Cara, Jesus não nos chamou para ser somente pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Ele nos chamou para ser testemunha, né? Em primeiro lugar, ele disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho, anunciem. Então, nós automaticamente Cristo, fazendo dele o Senhor da nossa vida, isso já nos torna um discípulo de Cristo, né? Um anunciador do Evangelho. Então, não necessariamente precisamos ficar presos a isso, né? E testemunha vai falar do quê? Testemunha vai falar do que viu, do que experimentou, do que ouviu, né? Imagina, eu gosto de usar esse exemplo, porque sempre sou indagado nisso, né? Muitas das vezes pelo fato de criar esse atrito, né, entre a identidade, entre o chamado que Deus prometeu e a realidade que a pessoa está vivendo no momento, né? E para trazer um equilíbrio a isso, eu falo, cara, você foi chamado em primeiro lugar para ser testemunha, para falar de Cristo, para levar Jesus para as pessoas, e isso vai automaticamente, o chamado, ele vai vir atrelado de frutos, né? Como que nós vamos conhecer uma árvore, um pé de manga? Eu não sou nenhum biólogo, eu não vou olhar uma árvore e falar assim, ah, não, isso é um pé de manga, sem ter uma manga ali, né? Sim. Mas quando nós vemos a manga pendurada ali no pé ou perto dele, nós vamos ter facilidade de identificar que é uma mangueira, que é um pé de acerola, sei lá, enfim. Sim. Mas, da mesma forma, isso acontece na nossa vida. Então, o chamado, eu fui percebendo isso quando Deus foi colocando só pessoas com alguns problemas chegando perto de mim, com algumas situações, e eu vendo que isso cada vez mais estava sendo frequente, acontecendo. E eu fui conversar com um pastor, amigo, e ele disse, cara,
o chamado ele vai vir de forma gradual, vai se manifestando, né? Por isso que eu falo que a melhor forma de você descobrir para o que você nasceu é se envolver na igreja mesmo, é Sim. estar ali, né? Sim. Estar exposto a esse ambiente, é estar ali, não com o foco de, eu vou ficar aqui porque um dia quero ter a oportunidade de pregar, né? Não, não é nesse sentido. Até aqui na igreja mesmo, nós não damos muito ênfase nisso, sabe? Nos ministérios, somente de quem está ali na plataforma ministrando, pregando, dando a expressividade a quem está fazendo aquilo. Até porque a responsabilidade de pregar é a mesma do que quem está lavando o banheiro, né? Verdade. É a mesma excelência. Nós estamos Verdade. fazendo isso tudo no mesmo nível. Não existe uma diferença. A única responsabilidade é que a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então, assim, Verdade. nós temos mais responsabilidade por conta de ter todo esse critério de cuidado, mas a percepção ela vem com o servir, com o estar ali e os frutos, né, vão dizer. Não é o pastor que vai determinar se você é apóstolo, se você é profeta, se você é um mestre. Não, não é nesse sentido que eu digo, apenas que o nosso chamado como pastor serve para consolidar o que Deus já está fazendo, né? Para Sim. testificar Verdade. e confirmar. Então, quando É, veio a ordenação pastoral, foi só para confirmar mesmo algo que já estava acontecendo. legal. Pastor, eu queria entrar nessa área, já que o senhor falou de igreja, né? Você falou, você falou da Tranquilo, igreja tá aí. tranquilo. Aqui no Brasil a gente tem uma visão que a Europa é um povo muito frio, né? E diferentemente do que a gente tem essa visão, eu tenho alguns amigos em Portugal, em Londres, que eles falam que a Europa tem sido um povo muito avivado. Qual é a visão daí, de vocês, sobre isso? Cara, já foi esse tempo. Não, não, não. Isso é de certa forma um pouco que característico de cada país, de cada Aham, lugar, mas de uma forma geral, graças a Deus, isso tem mudado, né? Amém. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender um princípio. Muitas igrejas, muitas comunidades, elas têm vindo do Brasil para a Europa. Não que eu não sou contra isso, obviamente, nós temos que propagar e quanto mais igrejas abrirem, melhor. sim. Mas é interessante as pessoas entenderem o seguinte: durante uma estação de muito tempo, houve uma certa dificuldade de algumas igrejas em alcançar pessoas. Por quê? Porque eles estavam querendo usar métodos que funcionam no Brasil, aqui em Portugal. E não vai Sim. funcionar dessa forma. Sim. Deus ele tem uma multiforme graça e ele tem interesse de alcançar todos os povos, mas não necessariamente da mesma maneira, né? Verdade. Exatamente. Eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, né? Mas existem coisas que funcionam muito bem em Belo Horizonte que se aplicar no Rio de Janeiro não vai ser a mesma funcionalidade, né? E da mesma forma, no mecanismo do reino, nós precisamos ter em primeiro lugar o coração disponível para ouvir o que Deus está comunicando de acordo para essa nação, para esse povo, né? E foi uma das coisas que eu orei a Deus quando nós fomos começar a plantação aqui da Casa da Fé, foi, Deus, o que o Senhor quer fazer para cá? Qual é a linguagem? O que nós vamos comunicar? De que forma nós vamos nos identificar como igreja? Qual que é a nossa identidade, né? Então, nós precisamos, de certa forma, partir desse princípio, que eu preciso, em primeiro lugar, honrar essa cultura para depois alcançar esse povo. Legal. Então eu tenho Legal. que entender, eu tenho que fazer um modelo de igreja, não para brasileiros em Portugal. Eu tenho que fazer um modelo de igreja que vá se enquadrar no formato onde os portugueses vão ser atraídos a esse lugar. Tanto Legal. que na nossa comunidade nós temos inúmeros portugueses, para a glória de Deus, esse Uau, que número ele tem bênção. crescido bastante. E eu falo mesmo que a Casa da Fé é uma igreja portuguesa pastoreada por um brasileiro. Mas o nosso foco aqui mesmo são os nativos, né? De certa forma, é alcançar esse povo. Legal. E 40% hoje da nossa comunidade já é portuguesa. Então, nós fazemos muito nesse formato mesmo para alcançar esse povo. E isso tem mudado. Graças a Deus, Portugal tem sido um país completamente avivado. Não só Portugal, mas eu tenho amigos que são pastores em Londres, em outros lugares, que temos visto, né, de certa forma, e recebido inúmeros testemunhos de cultos mesmo, onde tem tido curas, pessoas levantando de cadeira de roda, Uau. avivamento, porque, de certa forma,
por mais que, quando falam assim, mas aí todo mundo é ateu, tem muita gente que não crê, eu falei, cara, melhor ainda, entendeu? Porque não é sobre, até ministrei sobre isso no domingo. Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 2, ele fala, olha, eu não quis saber nada de vocês. O que eu dei a conhecer vocês foi Cristo crucificado, ressurreto, e a minha pregação ela não consistia em palavras de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito, né, do poder do Espírito. Então, o que mais vai cativar e convencer as pessoas? São sinais, né? Os milagres e não é o tanto que Deus pode fazer, é o tanto que a gente vai crer que Ele faz. Então, nós temos aqui vivido e experimentado coisas sobrenaturais assim nesse sentido. Falo nós, em forma de igreja, né, na nação, e Deus tem feito coisas extraordinárias assim aqui. Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem assim visto, né, algumas assim, não temos muitos, mas temos alguns conhecidos e eles também têm testemunhado dessa forma que a igreja em Portugal, que é onde a gente conhece, né, algumas pessoas, mas tem realmente passado por esse processo, né? E isso assim é gratificante. E você falou algo que eu acho incrível, né? Que é a questão de entender a cultura, né, do local e realmente ver diante de Deus quais ferramentas, né, quais estratégias serem usadas em cada lugar, né? E isso, eu acho que isso assim é uma chave incrível que você falou hoje. Porque muitas pessoas, eles tentam incutir, né, uma cultura, uma forma em outros lugares. E aí, infelizmente, acaba não dando certo. Verdade. Até mesmo culturalmente, né? Se você for ver, existem costumes na cultura aqui em Portugal que não se usam no Brasil. E muitos brasileiros têm dificuldade em se adaptar aqui porque querem replicar isso, entende? Aqui na nação. Então, isso torna estressante, desgastante para essas pessoas no processo de adaptação. E com a gente foi isso. Eu falei, Senhor, e aí, o que nós vamos fazer com esse povo? Por que mais uma igreja, né? Se já tem tantas igrejas aqui, por que começar mais uma? Porque igreja a gente não cria uma igreja, não abre, não é uma empresa. A igreja nasce, né? Ela nasce de uma necessidade social que Deus quer solucionar algum problema, então ele chama um povo específico, né, para alcançar pessoas específicas com unção específica também para isso, né? Então, não é querer usar o sapato do outro, é você entender o que Deus te chamou para fazer e você frutificar dentro disso, né? Isso já é suficiente. Verdade. Show. Partindo, a gente já tá na metade, tu acredita? Meu Deus, já estamos chegando na metade. Uau, Que isso, passa passou muito rápido. Antes da gente, então, entrar no tema de fato, né, que a gente... Do serviço? Isso, que a gente propôs para esse podcast, eu queria falar um pouco sobre os nossos parceiros. Tem com a gente aqui o Instituto Alves de Beleza. Você que é de Portugal, infelizmente, não vai poder fazer muito sobre isso, porém, eles estão com a gente aí. Tá aqui o QR Code do nosso lado. E eles fazem qualquer área de beleza. Cabelo, cílios, sobrancelha. Unha. Isso, tudo isso. Eles de fazem, forma muito então... profissional. Exato, são muitos profissionais lá. Então, você vai ter o QR Code aí, o Insta deles. Entre em contato com eles se você for de Petrópolis. Se não, segue lá pelo menos para ajudar, porque o número de seguidor sempre ajuda, né? Com certeza. E nós temos também, e aí isso sim pode ir para Portugal, nós temos a nossa escola para casais. Temos um curso que foi lançado agora recentemente, tá? Então é um curso incrível, onde os casais vão, durante o curso, entender muitas questões, que é o curso Desatando os Laços do Passado, uma jornada de libertação familiar e reestruturação espiritual. Então, está num preço super promocional, tá, de lançamento. Então, você pode também estar escaneando aí. E também, para quem estiver no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, vai estar os links também. Inclusive, também os links lá da igreja, do pastor, Sim, né, com tudo mais. Insta dele, Insta da igreja. E tem também o meu Planner. Isso daí também pode ir para Portugal. O Planner Cristão foi um projeto desenvolvido por mim, por um amigo meu, que deixou com muito no nosso coração de
fazer esse planner, por quê? Porque eu via muitos jovens, como eu também, tendo muito problema em fazer devocional, em ter constância em devocional, em ter momentos com Deus. Então, o nosso planner, ele vai te ajudar muito nisso, porque ele vai ter lá um calendáriozinho que vai te mostrar os dias que você fez devocional, os dias que você não fez. Você vai ter um checklist do que você fez no seu devocional, se você só leu a Bíblia, se você orou, se você escutou louvores. Então vai ter lá a checklist e além disso, você ainda vai ter também como fazer anotações de culto, enfim, várias outras coisas em um só lugar, porque às vezes eu, por exemplo, antigamente fazendo notas e ficava muito perdido, então agora você vai ter um lugar específico para isso. E além de você ganhar tudo isso, ajudar o podcast, você ainda vai estar investindo em missões, então adquira aí, ó, tá com um preço maravilhoso, porque enfim, é isso. Vamos E voltar. aí também, logicamente, você que está aí nos assistindo, para que esse podcast chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no YouTube, tá bom? Isso ajuda muito, tá? Então tá aí, você pode estar escaneando ou você pode estar escrevendo lá, pode ir estúdio e tá se inscrevendo e deixando o seu like, isso ajuda muito, tá? E você que está nos ouvindo, coloca aí na descrição, desculpa, nos comentários, descrição, uau, de onde você é? Você que está nos ouvindo, né? Nosso pastor aqui que está conversando conosco de Portugal, e você vai colocar Lisboa, né? de Lisboa, então coloca aí a sua cidade e o país, né? Você que está aí conosco, para a gente saber até onde Deus já está levando esse podcast. Então coloca a cidade, o país de onde você está, e vai ser muita bênção a gente saber, conhecer um pouquinho mais de você. É isso. Então, vamos voltamos, voltar, claramente, isso. Então, uma coisa, pastor, antes da gente falar do serviço da igreja, né? Eu estava aqui pensando a respeito, você falou que foi muito novo, né, para Portugal. E Sim. como que foi a sua a sua adaptação, né, à cultura? Porque isso é uma outra questão também que tem muitas pessoas porque além tem toda uma questão cultural e uma questão espiritual, né? Sim. E acho que assim seria antes de a gente falar do serviço, né? Que a gente até já começou a falar um pouco, Sim. mas fala um pouco para a gente como foi essa adaptação a essa nova cultura e como que a questão espiritual teve uma influência nisso. De certa forma, assim, eu quando vim, mesmo tendo 11 anos de idade, a minha adaptação no primeiro momento não foi uma adaptação tão fácil quanto parece, né? Até porque com essa idade, há 20 anos atrás, nós estamos falando já de 2 décadas aí atrás, os tempos mudaram, né? Sim, Não tinha tantas informações quanto nós temos hoje, até mesmo o próprio acesso à internet não era tão acessível em alguns aspectos como é hoje. Enfim, isso tudo implica num processo de adaptação, não se compara com uma pessoa que vai migrar hoje, nos dias de hoje, com todas as facilidades, né, que ela tem de informação, de tudo mais. Tanto que na minha escola, eu lembro quando eu fui matriculado na escola, eu tinha um brasileiro somente na minha escola, uau, Uau. e uma escola enorme. Então isso tudo era muito difícil. Hoje você praticamente assim, a comunidade brasileira, se eu não me engano, ela é a segunda maior de Portugal, né? Nesse tempo. Então nós somos mais de 480 mil brasileiros aqui. Então você Uau. tem uma influência num país que tem 11 milhões de habitantes, já é um número de certa forma bem expressivo. O país Sim. não é assim muito grande e isso tudo acaba implicando. Mas de certa forma eu vim e no primeiro passou 6 meses eu quis voltar para morar no Brasil de novo. E aí já não foi tão fácil assim nós termos essa adaptação como minha mãe idealizava, né? E aí eu fui embora para o Brasil, fiquei morando um tempo. Os meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. E aí, infelizmente, né? São coisas da vida que estão fora do nosso controle como filhos, né? sim, Sim. E obviamente, e aí eu fui morar com o meu pai, fiquei ainda um ano no Brasil, depois regressei. Só que quando voltei, já voltei mesmo decidido a querer ficar aqui, e aí a adaptação foi melhorando, né? Sim. Porque, enfim, é passo a passo, um pré-adolescente, eu não sabia nem o que eu queria fazer da minha vida ainda na época.
Então, mas de certa forma, eu hoje, né, depois desses anos todos, vejo que foi a melhor escolha, e Amém. também foi um propósito de Deus nos permitir ficar e permanecer aqui nesse lugar, né? É interessante que ele falou, né, de que a igreja brasileira que vai para Portugal tenta implantar a mesma cultura brasileira. É muito interessante porque você já estava em Portugal desde assim pré-adolescente, né? Então você pegou a cultura já meio que Já foi enraizando enraizando assim isso. em você e aí Sim, fica bem mais fácil, né, para ter essa cultura, né? exato, e porque você entende um pouco mais sobre a cultura, os costumes, enfim, não é tão difícil, né, de você replicar isso no seu dia a dia, porque Sim. depois já é uma coisa que está. Porque é a mesma coisa, quem vem já depois de uma certa idade, você tem que ressignificar as coisas, né? É como se fosse viver do zero em um novo lugar que você nunca viveu antes, e ter essa experiência ali. Então isso implica e demanda mais tempo, Sim. né? Ou você vai pelo caminho mais fácil, que é tentar convencê-los da sua cultura, do que propriamente entrar dentro de uma cultura nova, né? E Isso assim, realmente isso é muito desafiador, né? Porque a pessoa, a gente fala, pode ir, né? Que é seguir sim, o id de Cristo, né? Sim. Mas esse é um desafio que muitas pessoas enfrentam, que é você se aculturar, né? Porque as pessoas vão querendo sim, levar a cultura dela. Mas quando você vai exato. para anunciar a palavra, levar o evangelho, você que precisa entrar na cultura daquele povo, né? Verdade. E isso realmente E costuma ser até uma dificuldade. E até tem um testemunho, algo muito interessante, já que a gente está dentro desse assunto da cultura e falando um pouco mais disso, mas contextualizando isso dentro de uma experiência que eu tive uma vez, foi até recente, assim, eu falo de um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu tive uma experiência que eu sou cabeleireiro, né? Também um paralelo assim, Ah, apesar de hoje já estar transitando para permanecer integral mesmo aqui na igreja, com o aumento da demanda, né, de então, pessoas pastor, chegando, a gente acaba aqui que nós temos o Instituto Alves, aí você pode falar qual é o seu aí. Heidrich Concept, mas eu já nem estou tão ramificado mais nesse setor, Aham. até por conta da demanda aqui ministerial, né? E nesse ano eu transicionei mesmo para estar Sim. mais integral Sim. pela igreja. Mas uma curiosidade é que eu estava um dia na porta do salão e eu vi um rapaz assim cheio de sacola, sabe? E ele fazia onde eu tinha o espaço onde eu trabalhava era muito próximo a restaurantes. E esse rapaz ele trabalhava no açougue fazendo reposição de comidas e tudo, né? De carnes propriamente. E estava muito pesado as sacolas dele. E eu falei com ele assim, falei, olha, eu posso te ajudar? Ele falou assim, mas você vai para onde? Eu falei, não, eu quero te ajudar a ir levar um pouco dessas sacolas. Você vai para onde? Aí ele, eu tô descendo. Mas foi uma impressão por dentro, uma nota no meu espírito, assim, de ajudar ele. E eu fui. E aí, na hora que eu tava descendo com ele, assim, cheio de sacola, e já tava pesado para mim também, aí eu olhei assim para ele, ele olhou para mim e falou assim, sabe que isso não é comum? Aí eu falei assim, realmente. Aí ali veio uma janela, o Espírito Santo assim, agora é uma boa oportunidade de você pregar para ele. Aí Uau. eu falei com ele assim, olha, como é seu nome? Perguntei o nome dele, ele falou e tal, eu me apresentei, não falei que eu era pastor. Aham. E ele disse assim, ele falando que não era comum, e eu falei, sabe por que eu fiz isso para você? Aí ele falou assim para mim, por quê? Eu falei, porque um dia Jesus fez isso por mim. Eu Uau. carregava um peso que eu sozinho não ia conseguir carregar. Então, ele pegou esse fardo pesado e carregou no meu lugar. Aí ele parou assim e ele disse: Você sabia que eu sou cristão? E era um rapaz português. Eu falei: Sério? Ele falou: Sim. Eu vou contar isso no meu trabalho, eles vão dizer que eu sou maluco, mas eu tenho certeza que foi Deus que usou você para vir aqui me auxiliar. E eu Uau. falei: Cara, Jesus se importa tanto com você que até com você carregar uma sacola pesada, ele se importa com isso. Uau. E aí deixei ele lá na porta do lugar onde ele foi e voltei. Só que quando eu estava voltando, o Espírito Santo começou a tratar muito comigo no meu coração. Foi tipo, quando ele falou uma palavra, uma frase, né? Ele disse: Isso não é comum.
Aí eu fiquei com isso no meu coração e como se o Senhor estivesse dizendo assim, e literalmente isso que nós estamos falando, que existe muito isso. Os portugueses hoje, eles já começam a até algumas palavras a usar devido a essa influência dos brasileiros aqui, né, em Portugal e vice-versa, se for para outros estados até mesmo do Brasil, você vai começar a usar palavras e jeitos e Sim. algumas coisas, né, costumes do lugar. E Deus começou a tratar no meu coração dizendo assim, eu não quero que os portugueses fiquem parecidos com os brasileiros e nem quero que os brasileiros fiquem parecidos com os portugueses. Eu quero que eles fiquem parecidos com a cultura do reino, com Uau, aquilo Amém. que eu tenho replicado no meu reino. Então uau. não tem a ver com a cultura do Brasil, a cultura de Portugal, a cultura do Japão. É a cultura do reino precisa ser estabelecida, né? E a cultura do reino ela vai falar sobre servir, ela vai falar sobre andar em amor, ela vai falar sobre frutificar, ela vai falar sobre você, né, viver o que é o evangelho, na verdade. Uau. Então, foi um pouco disso que Deus tratou comigo nesse tempo e foi maravilhoso, assim, foi uma Incrível. Então experiência sobrenatural. já É, entramos vamos no falar, servir, né? do Porque serviço, isso, querendo ou não, já é um servir, né? que Porque testemunho por mais que lindo, ele não né? estava servindo na igreja como um pastor, ou como você falou antes, né? Limpando um banheiro, você estava servindo ao reino de Deus já, né? E nesse caso ele Mesmo. já era até Uhum. Não, sim, pastor, sim. né? Eu digo assim, porque Sim, as pessoas pensam muito que o pastor é o cara ali dentro da igreja, mas ali no caso dele ele estava no trabalho, fora da igreja, e mesmo assim estava servindo ao reino, né? Ele ouviu, que é é, interessante isso, as pessoas assim, estarem sensíveis ao Espírito Santo, como você Sim, disse, né? Você viu uma situação, sim. se deixou ser usado pelo Espírito Santo e serviu. sim. Até porque, se você for ver, tipo, não, eu sou assim um pouco, como eu posso dizer, bem claro nesse sentido, porque eu vou um pouco na contramão desses conceitos que as pessoas têm sobre isso, sabe? Porque o culto não resume no domingo. Aqui na igreja eu falo assim que o culto começa quando as luzes apagam e a gente vai para casa. Porque quando você está no ambiente, é É. fácil você camuflar, né? É fácil Isso. você colocar ali uma máscara, vamos dizer assim, né? Não que isso seja correto e plausível, mas é muito fácil e muito comum as pessoas quererem adaptar suas vidas, né? Mas é uma igreja de segunda-feira, é a igreja que você entende que o seu chamado não é para o culto somente ali, né? Quando você parte de um princípio que, na perspectiva de Deus, não tem secular, não tem gospel, tudo é reino, você vai ter mais facilidade em ser efetivo. Deus não está querendo mais pastores, Deus quer um mecânico cheio de Deus, um padeiro cheio de Sim, Deus, verdade. um motorista de ônibus cheio de Deus, enfim, faça você o que quer que seja, né? Você precisa comunicar Cristo através daquilo, né? E as Paulo pessoas fala ficam isso, muito né? presas nesse. Não, pode continuar, depois Pode falar, eu. desculpa. Não, eu só ia falar que Paulo Não, fala de falar, sobre as isso, né? pessoas. Que Isso, faça isso ou faça aquilo, faça tudo para Deus, Para a como se glória de fosse Deus, para a né? glória de isso. Deus. Eu cuidar do meu filho, eu cuidar da minha esposa, eu cuidar da igreja, ou eu, cara, lavar o meu carro. Tudo é culto, entende? A pessoa aí, o adolescente, o jovem que está ouvindo e vendo, sei lá, cara, você arrumar seu quarto, arrumar sua cama, é um culto, é um serviço, porque tudo que você fizer, faça como que para a glória de Deus. E às vezes a gente fica assim, ah, mas eu ainda não estou ainda lá pregando, cantando, falando. É um engano, sabe? A gente pensar nisso, porque é muito fácil nós olharmos uma pessoa na academia, e eu gosto de trabalhar sempre com exemplos que fica fácil Sim. das pessoas identificarem. Porque imagina, você vai na academia, né? Tá lá malhando e tal, aí você vê um cara malhado, braço grande e tal, você vai falar assim, caramba, olha o tamanho do bíceps daquele cara ali. Aí você vê e fica admirado, né? Uau, beleza. Mas ele, se ele perder um braço, ele continua vivo. Se ele perder aquele bíceps ali, ele vai continuar vivo, só que sem um braço. Se perder uma perna, por mais malhada que ela seja, mais bonita que ela aparente ser, ele vai viver sem uma perna. Agora, você não vai ver ninguém chegar na pessoa e falar assim, cara, que pâncreas maravilhoso, né? Que rim lindo que essa pessoa tem. Esse cara tem um estômago fantástico.
Você não vai ver, mas É, agora aí é que tá. A pessoa vive sem uma perna, mas ela não vive sem o pâncreas. é. Então quer dizer que não é porque não estou sendo visto que eu sou menos importante, Uau. entende? Não é porque a pessoa está lá na porta. Aqui na igreja nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas ali na porta, antes da palavra. No Maravilha. estacionamento da igreja, o cara chegou para estacionar o carro, recebeu um abraço e ela falou assim, cara, eu senti que a igreja que eu devo ficar é aqui. Não foi nem no momento da palavra que Uau. testificou para a pessoa, foi no estacionamento. Então, assim, quando a gente nivela a responsabilidade, você coloca todo mundo no mesmo crivo diante de Deus, você tem mais facilidade em entender qual é o seu chamado e frutificar nesse lugar que você está, né? Então Verdade. não E aí as é pessoas estão sobre o que servindo eu com faço. amor, né? Exatamente, porque o coração está envolvido no culto. Tudo é culto, né? O culto não vai começar às 10 horas da manhã, como a gente tem aqui, o culto matinal. Começa na sua casa, amando sua família, honrando a Deus, sendo fiel à palavra, né? Dando bom testemunho. Verdade. É aí que E começa o culto. aqui, pelo menos, né? Às vezes, provavelmente aí também, porque isso eu acho que é muito do ser humano, a gente vê muito isso, exatamente isso, que é pessoas que vivem de cultos, não vivem uma vida, né, servindo a Deus, uma vida se aproximando e se mantendo na presença de Deus. Você até dá um exemplo sobre isso, né, que é do carregador. Se você coloca Assim, o celular na tomada, ele vai carregar. Mas se você tirar ele da tomada, com o tempo ele vai descarregando. Se você não colocar ele de novo, Uhum, ele vai descarregar. Vai chegar uma hora que ele vai descarregar. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente está no culto, tá, a gente foi recarregado. Mas durante a semana, durante o dia, durante por hora, assim, cada hora, a gente não se conecta de novo, a gente vai descarregando, né? é, é uma vida, né? É uma vida. Nós fomos chamados. É interessante que Jesus não chamou os discípulos, cara, para ir pregar. Ele não chamou os discípulos primeiro, né? Nessa primeira chamada de Jesus, quando ele foi escolher os 12, e não só os 12, né? Ele teve mais discípulos. Sim. Mas a primeira chamada de Jesus foi para quê? Para eles estarem com ele, né? Para Sim. estar com ele. Jesus não estava preocupado com o que eles podiam fazer, porque Jesus podia fazer tudo sozinho, né? sim. Ele Verdade. podia fazer tudo, ele era Deus, ele era onipresente, ele podia. Mas ele chamou primeiro para os discípulos, ele estava preocupado não pelo que eles vão fazer, é quem eles vão se tornar quando eu for, Uau. né? O que eu vou incutir na mente desses 12 jovens aqui, né? Que eles vão fazer depois que eu for embora. Então é sobre ser igreja, de fato, no intuito de entender que não é no individual, ainda que seja uma obra individual que Deus está fazendo, mas ela tem que tocar a vida de outras pessoas também. Sim. É Amém. sobre isso. Pastor, tem algumas pessoas, eu não sei se também é, né, questão de cultura, mas, por exemplo, aqui a gente vê muitas pessoas dizendo assim, às vezes jovens, ou às vezes até adultos mesmo, ai, mas eu não estou conseguindo ficar firme, né, na igreja, eu não estou conseguindo isso. E a gente sempre, assim, orienta muito a questão da palavra, né, da pessoa estar em contato com essa palavra, né? Aí eu queria pedir para o senhor falar um pouco mais sobre isso, né? Para aquelas pessoas que de repente estão tendo essa dificuldade, estão passando por alguma dificuldade e às vezes estão dizendo, né, Sim. que está com dificuldade de estar firmes nessa palavra. E você falou algo muito incrível, né? Que é assim, sirva, né? Faça algo para o reino, né? Então a gente sabe que isso Uhum. ajuda muito a pessoa a se fortalecer na fé. Eu falo muito sobre tipo de associação que essa pessoa tem também, né? Qual tipo de influência que ela está recebendo. Sim, Porque se ela só vai para a igreja no domingo e depois de segunda a sábado ela só está consumindo TikTok, Instagram, sabe? E também é o seguinte, evangelho é um lugar de renúncia. É um Sim. lugar onde você vai negar as suas paixões, as suas vontades, vai deixar o caráter de Cristo ser formado em você, né? E isso dói, né? E vai trazer confronto, porque é impossível você ter um contato verdadeiro com Cristo e você continuar a mesma pessoa, continuar com os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, talvez se a pessoa está tendo essa dificuldade, em primeiro lugar, ela tem que rever alguns conceitos, né, até mesmo pessoais. Quais são as prioridades que ela está dando para a palavra de Deus? Porque
Você não precisa ficar um crente aleluiado ao ponto de você ficar, tipo assim, eu tô orando 8 horas sem parar. Deus não está te pedindo isso, né? Sim. Mas que você seja uma pessoa que vá desenvolvendo esse relacionamento. Comece, né? Comece de onde está, usa o que tem, faz o que pode. Deus vai trazer esse aumento. E a fé, ela não vem por nós orarmos para ter mais fé. Não é isso que a Bíblia diz. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, se exponha a esses ambientes, né? Acerque-se de pessoas que já estão talvez andando em níveis maiores para poder te fortalecer, né? Ajudar. Porque, obviamente, sozinho vai ser muito difícil, né? Principalmente na juventude, porque é uma influência de um amigo, é alguém. Aí chegam uns camaradas aqui para mim e falam assim: ah, pastor, tô conhecendo uma menina aí, ela não é cristã não, mas eu vou trazer ela para a igreja. Eu falei: não, mano, ela vai se evangelizar, não é por você, é a palavra, porque se você não estiver firme, ela vai te levar junto com ela e vice-versa. E não só de relacionamento, isso fala de tudo, né? Sim. Então é criar raízes mesmo em Deus, porque hoje está tudo muito superficial, né? Hoje está tudo muito no raso, as pessoas estão querendo o caminho mais fácil muitas das vezes. Ah, tal, vai ter um culto lá, vamos lá. Aí vai ali, mas não cria mesmo base, não abre a Bíblia e vê o que de fato está lá, né? Será que esse pastor está falando aí está na Bíblia mesmo? Né? Isso E é muito importante isso. o que você falou, assim, eu acho incrível, né? Que as pessoas usam muito, principalmente os jovens, né? Adolescente jovem, usam o namoro como forma de evangelismo, né? A gente sabe que Deus tem inúmeras estratégias de evangelismo e Mas uma delas não não é o namoro. Os discípulos não foram arrumar namorada, não. Os discípulos estavam pregando a palavra, né? Não que isso, assim, é igual eu falo, quando se traz o foco, Paulo ele fala, né, em Gálatas 2:20, ele diz assim, né, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando você parte desse princípio de que tudo que você faz aqui hoje é pela fé em Jesus e é por amor a Jesus em primeiro lugar, essas outras coisas elas vão se tornar insignificantes e você vai ter facilidade em ter um relacionamento mais profundo com Jesus, né? Então, eu acho que o pilar de tudo é amar a Deus acima de todas as coisas. Sim, eu acho muito interessante quando fala Paulo e casamento na mesma frase. Porque Paulo, quando eu tava há pouco tempo relendo o Coríntios, né? E ele fala muito, tipo, não se case, não vai atrás. Se for, beleza, você não tá pecando por causa disso. Mas eu indico a vocês, não eu, mas, quer dizer, não o espírito, mas eu indico a vocês que não se casem, não façam isso. Eu achei isso muito interessante, porque Paulo, para os jovens, pelo menos do meu convívio, é o maior exemplo de cristão. E o maior exemplo de cristão, eles não seguem o que ele fala. Porque ele fala para os Mas jovens servirem ao Senhor, Sim, né? exato. Exato, até Casado, porque você casar, ele nem fala sobre namoro, né? Se você for ver numa teoria, o namoro, ele não existe, vamos dizer assim, porque você está se relacionando, não é para ficar experimentando. Não, o namoro sim, não é um experimento, um teste, né? Ah, Exatamente. quem vai dar certo, quem não é. Não é isso. Você casando, você vai ter que dar prioridade à sua família, à sua sim, esposa. Você não vai ter o mesmo tempo que um solteiro tem, né? Para poder servir a Deus e fazer as coisas para o reino de Deus. Então é sim, importante. Eu sou até suspeito de falar porque, obviamente, eu conheci a minha esposa na igreja e nós nem éramos da mesma igreja e tudo, mas foi ali nesse ambiente, né? Eu correndo a minha carreira e ela correndo a carreira dela. Agora, uma hora, eu falava com ela assim, se for plano de Deus mesmo a gente ficar junto, vai acontecer da gente casar e constituir família, mas cada um está correndo a sua carreira, sim, né? Isso é o mais importante acima de qualquer coisa. Sim, então Porque assim, aí acho você vai se que sentir completo sim, com para sim. certeza. cumprir teu chamado, para servir. Por quê? Não completo na outra pessoa, completo porque Cristo é suficiente para você. E isso basta. É isso É que Paulo na interessante teoria estava isso, querendo tá? dizer. Cristo tem que ser suficiente. Então, gente, ó, você jovem que está nos ouvindo, fica a dica, né? Então, Eu espero que eles continuem me amando, né?
Bom, se pararem de amar o Senhor, vão parar de amar nós também, então tá tudo certo. Bom, gente, a gente está aqui falando, mas na verdade quem fala isso primeiramente é a palavra de Deus, Sim. né? E olha, Então a gente, gente eu só também tá sou aqui solteiro, eu tô falando isso, mas também tô na mesma que vocês. por enquanto, por enquanto. É. Então, mas assim, é É, importante calma. isso, né? Do jovem ter essa visão, ter essa percepção de que servir a Deus, servir o reino com a sua juventude, ele não está perdendo a sua juventude, pelo contrário, ele está ganhando a sua vida, Exato. né? Porque aí ele vai ter uma vida É. inteira para servir ao Senhor e com certeza Deus vai suprir, vai trazer a varoa ou o varão, né? É, e fundamentada, né? E fundamentada, porque Deus ele vai unir Exatamente. propósitos, né? Então ele vai trazer alguém que vai agregar dentro do plano que ele tem em geral, né? Então não é. E isso é sobre amizades, é sobre tudo. Porque Sim, verdade. a gente Porque precisa ter o Deus não. coração voltado e rendido a Jesus. Sim, porque além de relacionamento, Deus, no geral, não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, sendo na amizade, Exato. no trabalho, como sócios, como parceiros de trabalho, como um chefe, Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Pastor, a Uhum. gente está caminhando para a reta final, né? Falta aí poucos minutos para a gente finalizar. E voltando à questão da sua igreja, né? Você falou que a Casa da Fé já tem 4 anos, né? Sim. No próximo mês vamos completar esses 4 anos, né? Que Ah, bênção. Vamos completar aí E a gente 4 anos de igreja. conversou um pouquinho antes, né? Você estava falando sobre o crescimento da comunidade. Então, assim, para a gente finalizar, né? Que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tranquilo. Ai, gente. A Casa da Fé, ela nasceu, né, ali num período pós-pandemia, praticamente durante a pandemia ali, mas nós já estávamos exercendo o pastoreio. Como eu falei para vocês, isso é algo que os frutos, né, eles vão acontecendo e vão acompanhando essa jornada. E uma vez eu fiz uma oração que foi a oração mais doida que eu já fiz na minha vida, né? Eu falei assim, Deus, eu não quero aqueles crentes chato, canseira, sabe? Eu quero os doidinhos. E aí foi chegando, né? Deus começou a responder essa oração. Então foi chegando ateu, foi chegando gente que não acreditava, foi chegando de tudo que vocês imaginam. Ó, Mas ao mesmo tempo né, e havia uma graça de Deus disponível em Deus, a unção também disponível para a gente poder cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós começamos a reunir no salão. Na época, né, nós estávamos sendo pastoreados ainda. Meu sogro era pastor de uma comunidade e nós começamos esse projeto debaixo aí da autorização dele também e tudo mais. E quando nós começamos, foi algo assim que eu tive no meu coração. Falei, olha, eu tenho alguns amigos que são jogadores de futebol. Eu comecei esse projeto com alguns deles e as coisas foram ganhando alguma proporção. Mas o mais legal de tudo é que quando eu e minha esposa falamos assim, ó, então essa semana nós vamos começar, e nós convidamos um casal para poder participar com a gente no primeiro dia. Esse casal não foi. E eu falei Uau. com a minha esposa assim, não tem problema, vamos nós dois. E eu levei o violão, a Bíblia, e na sala lá no salão, na sala de espera mesmo, nós fizemos o nosso primeiro culto e nós começamos ali. E aí desse tempo o Senhor foi trazendo esse aumento, já não estava comportando mais lá dentro da loja. E aí eu conversei com meu sogro e falei, olha, tinha como disponibilizar um dia da semana para a gente poder fazer um culto lá? Ele falou assim, não, pode ir e tal. E aí começamos a fazer os cultos lá uma vez por semana, em vez de fazer no salão, já estava fazendo lá na igreja. E aí ramificava eles para o culto de domingo também, enfim. E teve uma estação onde meu sogro precisou se ausentar, né, do país, e ele falou, cara, enquanto eu vou estar fora, você toca o barco aí. E era uma comunidade não muito numerosa, nós tínhamos aí cerca de 20 pessoas, 25 pessoas na igreja na época. E eu falei, ok, tamo aí, vamos ver o que dá, vamos dar continuidade. E íamos indo. E isso passaram-se 2 anos, né? 1 ano e meio mais ou menos, quase 2 anos. E aí quando meu sogro chegou, eu falei, bem, tô livre, né? Tô liberado. E uma pessoa me ligou do Brasil sem saber de nada, ela
tinha uma palavra para mim, ela disse assim, olha, eu vi ela mãe de um amigo meu em comum e ela nem sabia dessa relação que eu já estava à frente de algo. E ela disse assim, olha, eu estava orando e Deus me mostrava você com uma bandeira nas mãos, um cajado e um rebanho. Uau. E Deus está dizendo para você ficar pronto porque é para breve. Só que eu fiquei com a informação para mim, eu não falei nada com meu sogro, eu não falei nada com ninguém, eu falei, se é o Senhor que está falando, as coisas vão acontecer e eu vou ser fiel ao que eu já estou fazendo, né? E aí, assim, eu continuei, mas Deus já tinha sinalizado sobre o nome, a identidade da Casa da Fé e tudo. E aí, quando meu sogro regressou de viagem, ele falou, olha, eu não sei se você já está preparado ou não, assim, mentalmente para isso, porque ele já tinha me sondado algumas vezes e eu sempre dizendo que não queria e tudo. Ele falou, olha, mas daqui para frente o bastão ele vai ser passado para vocês e vocês vão dar continuidade a isso. Uau. E eu fui e falei com ele, falei, ó, eu não vou correr disso porque Deus já falou comigo, eu tenho algo no meu coração, nós já temos um nome, uma identidade e tal. Ele falou assim, faça aquilo que Deus colocou no teu coração e frutifique. Falei, amém. Aí comunicamos as pessoas que estavam ali com a gente. Algumas pessoas nessa transição foram embora, né? Por questões, sei lá, elas devem ter os motivos delas e tá Sim, tudo sim. bem. As ovelhas são de Cristo, a igreja é dele, né? Eu só sou um administrador daquilo que Deus confiou a nós para fazer, então não sou dono de nada, Sim. né? Eu falo que eu tenho que estar pronto para morar em Portugal o resto da minha vida, se Deus entender que é assim, mas também tenho que estar com a minha mala pronta para ir embora amanhã, se Ele entender que eu preciso ir para Sim, outro lugar também, verdade. né? Não é uma empresa. Então, e aí fomos começando e nesse tempo fomos fiéis a Deus. Nós não tínhamos nenhuma estrutura sequer, assim, naturalmente falando, mas havia uma palavra e um propósito, e o Senhor ele foi trazendo, né? Eu falo sempre aqui na igreja até hoje. Nós já estamos, para a glória de Deus, no nosso terceiro prédio, nós já mudamos já 3 vezes, e tem 10 meses que nós estamos nesse edifício novo, e Deus tem trazido cada vez mais esse aumento. Mas eu falo com as pessoas que estão chegando agora, eu falo, olha, nem sempre foi assim, É. né? Houve muita renúncia, muita fidelidade ao Senhor nesse sentido, de negar as próprias vontades mesmo. E hoje, por incrível que pareça, depois de todos esses anos morando aqui em Portugal, o que me faz permanecer aqui é cumprir o chamado que Deus me fez. Porque, naturalmente falando, se eu fosse olhar outras circunstâncias e outras coisas, eu iria embora e não permaneceria aqui. Mas porque existe uma necessidade, né, e um propósito, e Deus, isso já está muito bem resolvido no meu coração, eu vou permanecer, né, e nós temos permanecido, e hoje a comunidade já está andando com as próprias pernas, graças a Amém. Deus. Maravilha. Tanto que nós ficamos um mês fora aí no Brasil e voltamos, eles continuam frutificando, Fluíram, isso é que é glória o a mais Deus. importante. Pastorzão, então, faltam agora 2 minutos. Eu queria então que você desse uma palavrinha assim, rápida, para que aquela última palavra aí que você libere aí para os nossos ouvintes. Então, pronto. Fechando, né, que obviamente que nós tocamos um pouco em cada coisa, né, um pouco do Sim. Sim, chamado, um pouco do serviço, sintetizando aqui um pouco daquilo que foi compartilhado, da minha própria experiência também. Quero agradecer vocês aí por esse tempo e para as pessoas, assim, não fique com pressa de querer saber para o que você foi chamado, sabe? Busque a Jesus, se aprofunde na palavra, sirva a uma comunidade. Quer ser efetivo no reino? Descubra um problema e solucione ele. Isso vai fazer você ser eficaz no reino de Deus. E o segundo, sobre serviço, uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar é que servir, na verdade, é um privilégio, um presente que Deus nos deu. E é uma maneira, né, de nós expressarmos a nossa atitude de gratidão depois de nós termos sido resgatados e completamente perdoados por Deus. Jesus não obriga ninguém a fazer nada para ele, né? Tudo que você vai ver de histórias de pessoas, né? Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, Jesus nunca obrigou ninguém, ele simplesmente dá uma sugestão e um convite, né? Então, o serviço ele nasce de um coração agradecido. Então, se você é show. grato a Jesus pelo que ele fez na sua vida, você vai querer segui-lo
e também servi-lo. Oh, bom? show, Deus abençoe aí. obrigada. Maravilha, Foi muito um obrigada. prazer, muito obrigado. Quem está assistindo Ei, aí, for gente, de foi muito Lisboa, bom. visite lá a Casa da Fé. E um dia Isso. visitaremos Em também. nome, Será uma honra. vamos, em nome de Jesus, vamos a Portugal para visitar vocês. Serão bem-vindos aqui e vai ser Show. muito bom recebê-los aqui na igreja também. Muito obrigada obrigado. mesmo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve aí, deixa o Se like. inscreve aí. Tchau, tchau.